Muito bem-vindos a mais uma edição do Vamos Falar de Direito, numa parceria da FAF TV com a CCM Advogados. Hoje também com os diálogos de direito com a Associação Comercial de Braga, que se junta também a este painel. Já é uma tradição que fazemos 2 vezes por ano. Os meus convidados, Dr. Clementino Cunha, administrador e também da CCM Advogados, advogado também da nossa praça de FAF, nome bem conhecido e bem conceituado. Dr. Rui Marques, da Associação Comercial de Braga, dá-nos também o prazer de vir até FAF mais uma vez. Já estivemos em Braga, na sua casa, hoje vem até FAF uma vez mais. Dr. Luís Carvalho, da Associação Empresarial de FAF, Cabeceiras e Celurico de Basto, é o anfitrião, por assim dizer, estamos na sua casa. Desde já obrigado por nos acolher aqui neste salão magnífico da Associação Empresarial de FAF. O tema, porque estamos em altura de Natal, tem que ver com o consumo e também os efeitos que tem nas famílias e também nas próprias empresas. É isso que vamos falar durante cerca de meia hora com os meus 3 convidados, pedindo e apelando a vossa capacidade de síntese para transmitirmos aquilo que é mais interesse aos nossos seguidores. Doutor, comece por si. Vou-lhe dar o privilégio também de abrir esta sessão da melhor forma. Falamos de consumo, falamos de famílias, falamos daquilo que nesta altura é muito usual, que é as pessoas consumirem muito. Há excessos, sabemos também perfeitamente, que se cometem. Em termos de direitos, os consumidores, fala-se muito de direitos dos consumidores. Num quadro geral, os consumidores estão salvaguardados em termos de direitos naquilo que compram, naquilo que pretendem adquirir. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Armando César. Muito obrigado também à FAF TV. Muito obrigado à Associação Empresarial de Braga, à Associação Empresarial de FAF, Cabeceiras e Celurico de Basto, por mais uma vez estarmos em conjunto a fazermos esta sessão de trabalho e de formação, ao fim e ao cabo, para os nossos ouvintes e também lá para casa e para os nossos ouvintes um bom dia e que seja proveitoso esta nossa intervenção que hoje lhe dedicamos, sobretudo nesta época, como o Armando César dizia, de Natal, em que o consumo é mais que muito e que há que ter os devidos cuidados, as devidas cautelas, para que depois, no fim de Natal, as carteiras não fiquem vazias. O mês de janeiro não seja complicado, não é? E as empresas também não fiquem esgotadas. E o mês de janeiro não seja complicado. Claro que nós intitulamos este tema que hoje vamos falar de consumo. Não, eu consumo porquê? Porque temos a vertente das empresas e a vertente dos consumidores. E as duas vertentes, contrariamente àquilo que muitas vezes passa, e nomeadamente passa a nível de legislação, parece que são inimigos e parece que estão em mundos opostos e não estão. E não estão nada. Naturalmente que há uma diferença. Quando nós estamos a falar em empresas e negócios entre as empresas, naturalmente as empresas, por si, que são as partes fortes, partes igualitárias, têm, obviamente, uma legislação que não é propriamente a legislação que respeitante ao consumidor. Mas nós vamos mais além, porque entendemos que a legislação que é dedicada e, sobretudo, se dedica ao consumidor, também se dedica às empresas. As empresas também têm que conhecer muito bem a legislação que regula os direitos, as garantias, a defesa dos consumidores, para também elas, naturalmente, trabalharem nesse sentido. E por isso, Armando César, respondendo à tua pergunta, naturalmente que nós temos que ver estas duas vertentes. A vertente das empresas, a vertente dos consumidores. Claro que nos perguntam, e bem, os ouvintes em casa certamente já estão a ver isso, dizem, mas há uma diferença entre as empresas e os consumidores. Sim, senhor. Mas há antagonismo? Não há antagonismo. Até porque as empresas se produzem mal, se prestam maus serviços, se fazem vendas mal feitas, vão ter as consequências delas. E vão ter, obviamente, depois que se responsabilizar, de indenizar e de ter, portanto, uma situação complicada para elas, porque elas, para nós, as empresas, e é isso que nós, no nosso escritório de advogados, constantemente estamos a referir, tanto as empresas como os consumidores têm que ser os sujeitos às suas obrigações, para assim poderem trabalhar, nomeadamente as empresas, a inovar, modernizar
informar, formar e o consumidor também, naturalmente, depois ter o produto, sabendo que não foi enganado e sabendo, nomeadamente, utilizar o produto. Muitas vezes acontece estas situações que nós verificamos. O consumidor compra o produto e depois não sabe utilizar. E depois o problema é da empresa, não é? É do consumidor que, antes de comprar o produto, sobretudo, eu já estou a fazer uma referência aos produtos digitais, devia ter formação, devia estar devidamente preparado para trabalhar com o produto que adquire. Ora bem, agora, em termos sintéticos, eu passo à frente, porque senão, como há pouco referi-se bem, o tempo é pouco, e os nossos convidados também, e colegas aqui da mesa redonda também têm que falar, eu diria o seguinte: naturalmente a lei portuguesa é provavelmente das leis de todos os países do mundo, ou dos países do mundo, que mais protege o consumidor. E nós vemos até os direitos do consumidor logo consagrados na Constituição da República, no artigo 60, coisa que poucos países do mundo fazem. Portugal é dos poucos países do mundo que faz isso. E logo o artigo 60 diz que o que é que o consumidor tem direito? Tem direito, quando compra, quando consome, a produtos de qualidade, a produtos que o protejam da saúde, a produtos que lhe sejam adequados exatamente aos fins para o efeito que se compra, a produtos que não lhe causem prejuízo e, nomeadamente, tem o direito à indemnização. E, nomeadamente, também, continuando depois, ainda nesta vertente dos consumidores e do direito dos consumidores, a própria publicidade, que não deve ser enganosa, não deve ser oculta, não deve ser dolosa. E depois outra coisa que tem acontecido ultimamente e que, no meu ponto de vista, até é abusivo, e nós, no nosso escritório, já temos processos desse género, que é a questão das associações de consumidores e das cooperativas de consumo, que, para além de ser consultadas acerca das leis, também depois têm a legitimidade de poder representar as associações e não só. Portanto, podem representar, nomeadamente, os interesses coletivos e até difusos. Isto tem acontecido com algumas empresas, nomeadamente grandes, têm sido ultimamente chamadas a tribunal por causa deste tipo de associações, que se constituem umas de uma forma muito proveitosa e útil, porque de facto têm base, têm fundamento sério, mas outras não têm. E de forma que, às vezes, empresas grandes, e nós já temos empresas, nossas clientes, com esses problemas, que aquilo é, de facto, mau, porque essas empresas aproveitam-se exatamente por isso. Mas isto está previsto na Constituição, é curioso. Portanto, a Constituição já defende aqui o consumidor? Já defende o consumidor. Agora, se o Armando César quiser dar a palavra a outra coisa... Vou. Era isso em síntese dizer, e o que retive da sua intervenção inicial é que, para aqueles que estão lá em casa a seguir-nos, Portugal, como diz aqui o Dr. Clementino Cunha, é dos países em que a legislação mais está também ao lado dos consumidores. Isso é importante e as pessoas, já lá vamos a uma próxima intervenção, o que é que devem fazer quando se sentirem, por exemplo, defraudada com um determinado produto. E agora ao Dr. Rui Marques, que, como disse, dá-nos o prazer, uma vez mais, estar connosco, vindo de Braga, da Associação Comercial de Braga, para estar connosco. Dr. Rui Marques, eu acho que já o ano passado tocámos também neste assunto. Esta é uma época de muito consumo, de comprar aquilo que se precisa e o que não se precisa e aquilo que vai ficar na prateleira, mas é uma época também muito proveitosa para as empresas que têm nesta fase do ano. Eu aqui há dias ouvi no rádio que há empresas que no mês de dezembro fazem quase 60% do valor global de receita do ano. É uma época muito importante para a empresa. Bem, bom dia e muito obrigado pelo gentil convite, é um gosto estar convosco. Sim, de facto o mês de dezembro é tradicionalmente o principal pico de vendas do setor do comércio, nomeadamente do comércio a retalho, também de alguns estabelecimentos de serviços e até também já para alguns setores ligados mais ao turismo. Aquilo que nós percebemos é que de facto dezembro representa para muitas empresas quase que um balão de oxigênio e uma injeção de moral para o ano seguinte, porque depois os primeiros meses do ano são meses difíceis, os meses de janeiro, fevereiro, correspondem exatamente também aos momentos de menor tração de vendas de qualquer estabelecimento, porque de facto são momentos que habitualmente as pessoas têm menor predisposição para a compra. Felizmente as coisas este ano nós prevemos que vão correr bem.
O ano não foi um ano extraordinário, foi um ano que foi melhorando à medida que o tempo foi avançando. Eu creio que isto também não está intimamente ligado com o percurso que tem acontecido com as taxas de juros, que têm vindo a diminuir progressivamente ao longo do ano. Aliás, ainda recentemente houve uma nova diminuição das taxas de juros e isto tem um impacto muito relevante no rendimento disponível dos portugueses e dos habitantes de Faf, como de Braga, como de qualquer outro português. E ao fim e ao cabo, as pessoas, quando têm mais dinheiro na carteira, obviamente estão mais propensas ao consumo. Quando lhes diminuímos o rendimento disponível, obviamente que se retraem. E aquilo que se pressente é que também, para além do aumento do rendimento disponível, é também um aumento da confiança dos consumidores. E aquilo que nós analisamos na monitorização que fazemos da atividade económica em Braga é que, trimestre a trimestre, temos vindo a registrar uma aceleração, sendo que os dados que nós temos dos últimos 2 meses indicam que são os melhores meses de comparação homóloga com os períodos do ano anterior. Portanto, a nossa expectativa é que, pelo menos no caso de Braga, nós possamos ter um excelente mês de dezembro, que vai causar aqui algum desafogo às empresas, que permitam às empresas de alguns setores, como o setor da moda, poder escoar os estoques que têm, porque as vendas demoraram a arrancar. E a nossa expectativa é que em Braga, só em transações eletrónicas, possamos ter um volume de transações a rondar os 230 milhões de euros, só em transações eletrónicas, ou seja, pagamentos em TPA, nos estabelecimentos comerciais, e levantamentos em caixas de multibanco. E, portanto, estamos a falar de um valor que é muito significativo, qualquer coisa como sensivelmente 40% mais do que um mês normal no resto do ano. É um acrescento considerável, digamos assim, para o volume de transações. Dr. Luís Carvalho, bem-vindo também a esta conversa. No caso, já falamos aqui, o Dr. Rui Marques já abordou a questão Braga-Faf, há um aumento exponencial de volume de transações, de valor faturado por parte do comércio. As associações, do caso Braga-Faf, têm também um papel fundamental, juntamente com as autarquias, de dinamizar, evitar que as pessoas saiam da própria localidade para comprar, para se dirigir aos grandes centros. É um mês, digamos assim, fora do contexto, é um mês muito especial. No caso de Faf, nota-se muito esse acrescente de consumo. Bem-vindos a esta casa. Agradeço sempre esta simpatia deste desafio que é lançado pelo Comentino para estas conversas. Sim, de facto, registramos também, é sempre, tradicionalmente, um aumento do volume de vendas. Claro que a tudo isto, assomando à questão da baixa taxa de juros, também a mexida nas retenções do IRS, de facto, causaram aqui nas famílias algum acrescente em termos do seu orçamento para gastos. É natural que isso se reflita nas compras natalícias, quer nos cabazes, quer no comércio a retalho, mas os desafios são muitos. Temos uma logística muito diferente, uma antecipação das épocas, dos saldos também, não é? Portanto, há muitas promoções, portanto, as estratégias são diversas e as armas são diferentes. E toda a retaguarda de logística, portanto, há muita compra feita online. Aí há uma questão de sensibilização que tem que ser feita do consumidor, porque obviamente as grandes plataformas estão agora a vender muito, não é? Portanto, obviamente que nós gostaríamos que isso se convertesse na economia local. Pronto, no papel que nos cabe a nós, às associações empresariais, algo se faz, não é? Em parceria também com os municípios, que são sempre nossos parceiros em termos desta atividade, em termos de propensão. Têm tido registrados uma adesão muito interessante em termos da decoração de montras, algo que já não se via há algum tempo. A Câmara lançou um desafio que nós agarramos por causa de atribuir um prémio para as melhores montras, e isso é muito saudável, registar-se. Não se tem traduzido, claro, infelizmente, em termos de pessoas na rua. Faf pode construir instrumentos diferentes e diferenciadores. Não é? Ainda há pouco estávamos a conversar sobre o impacto que teve em Braga um mega
corte de bolo, não é? Portanto, as estratégias têm que ser muito diferenciadoras, porque em termos daquilo que traz as pessoas a visitar um determinado território, portanto, senão nós vamos ter todos os cafenses e barcarenses a ir a Vigo, ver as luzes, não é? Portanto, estas estratégias têm que ser, de facto, trabalhadas. Isso cabe-nos a nós, não é? Fazer essa gestão em termos da perspectiva, mas em termos territoriais, tal e qual como as empresas, têm que ter estratégias diferenciadoras, porque não conseguem concorrer com algumas matérias que são do foro externo, não é? Portanto, os condicionalismos em termos de ter mais dinheiro, ok, tudo bem, onde é que vai ser canalizado? Depois começamos a receber todos à porta de casa ou no prédio campinhas a tocar com encomendas a serem entregas diretamente da China. Portanto, isso tem que ser, de facto, combatido com sensibilização, quer ambiental, quer em termos daquilo que é a postura dos próprios comerciantes, em termos daquilo que é a proximidade do cliente, não é? Portanto, eles por simplesmente devoluções não fazem, depois se calhar preferem até entregar um outro artigo, porque aquilo ia dizer biodegradável, mas se calhar não é biodegradável, ou seja, é um artigo de alto consumo. Já a questão dos mais permanentes em termos de despesa, até teremos já a pensar já no final do ano, não é? Também já existe uma série de questões relacionadas com viagens, já é outra matéria. Mas, de facto, o turismo, mesmo assim, também recrudesce nesta altura. Compete aos territórios definirem as suas estratégias de intervenção e de serem diferenciadores. Portanto, aí cabe-nos um papel de intervenção também. Papel diferenciador para captar. Deixa-me. Sim, força. Porque se calhar vai avançar para uma questão mais jurídica, eu acho que o Luís tocou aqui um ponto que é importante. Vivemos num tempo muito competitivo e as cidades competem umas com as outras, de forma saudável, naturalmente, para ser cada vez mais atrativas. Fazem investimentos muito fortes, por parte dos municípios, por parte das associações, por parte dos comerciantes, para termos, de facto, uma boa experiência de compra durante a época natalícia. Mas, para de facto isto surtir efeito, é preciso convocar todas as partes. E há uma parte que é importante convocar, que são os consumidores, são os locais. E, portanto, as pessoas, ao fim e ao cabo, é que têm verdadeiramente o poder de poder conseguir manter os seus centros de vila ou centros de cidade e o seu comércio vivo e dinâmico. Como? Preferindo comprar local. Porque, de facto, hoje temos uma competição feroz, quer por outros formatos de venda, seja em centros comerciais, seja agora esta nova forma de vender, que é o comércio eletrónico, sobretudo com concorrência de plataformas chinesas, com preços super concorrenciais, mas é preciso que os consumidores, de facto, sejam cúmplices do seu comércio, tenham orgulho do seu comércio. Nós, nas nossas regiões, nós temos ambientes de compra super seguros. Estamos a falar de direitos de consumidores. De facto, comprar em Portugal e no comércio tradicional é uma compra perfeitamente segura. Os níveis de incidentes, de insatisfação por alguma falha são super baixos. A lei protege, de facto, o consumo. E os consumidores e os comerciantes cumprem com aquilo que habitualmente são as suas exigências. Mas é preciso que, de facto, os consumidores também tenham a noção de que as suas escolhas fazem a diferença. De facto, ao comprarem local, estão a ajudar a comunidade onde vivem, a ajudar a comunidade à qual têm orgulho a pertencer, estão a ajudar ao desenvolvimento económico, estão a ajudar à criação de emprego, estão a ajudar ao progresso económico. E, portanto, o apelo para que, nesta época de tanto consumo, prefiram comprar local, porque, de facto, isso faz a diferença. Faz a diferença e, se calhar, aumenta a segurança, digo eu. Mas isto é uma opinião minha, atenção, não vincula. Mas, de qualquer maneira, Dr. Clementino, falamos aqui em segurança, já temos aqui algumas variáveis para atalharmos um pouco também na nossa conversa. Falamos, por exemplo, de comércio eletrónico, falamos de comércio à distância, aquele comércio que agora na internet estamos habituados a fazer compras online, que depois vem ter a casa. Quais são os grandes instrumentos e o aconselhamento que deve ter um consumidor, caso sinta algum problema com um produto que adquiriu e que, no caso, por exemplo, a advocacia poderá ajudar nesse critério?
poderá, por assim dizer, proteger ainda mais o consumidor? No caso de um diferente, por exemplo, como uma empresa, não é? No caso. Certo. E de facto, a legislação portuguesa é basta em relação a isso. Posso dizer que, ao preparar este tema, estive a ver a legislação mais importante em relação aos direitos do consumidor e tivemos que, ao fim e ao cabo, consultar 13 diplomas legais, mas há muito mais. Agora, naturalmente, os mais importantes, e indo de encontro àquilo que nós estamos a falar, portanto, de longe, o contrato de compra e venda é aquele que é mais importante e que está naturalmente consagrado, portanto, em termos legais, e nomeadamente temos logo a lei de defesa do consumidor, que já é uma lei antiga, que é de 24, a lei 24 de 1990, mas que tem vindo a ser atualizada, e depois temos uma série de leis, nomeadamente a chamada Lei da Garantia, que já é mais recente, mas mesmo assim já é de 2008, o Decreto-Lei 84 de 2008. Portanto, e outras há, nomeadamente a lei das cláusulas contratuais gerais, que de facto já é, esta então é que é mais antiga, já é de 1985, Decreto-Lei 446, que é muito importante, eu vou já entrar largos, até porque, como César diz, o tempo não é muito, dar ao fim e ao cabo uma visão geral disto, portanto, e depois também a lei, que há pouco se falou aqui, portanto, do comércio local e também do comércio à distância, nomeadamente o comércio eletrónico, e eu diria o comércio eletrónico, que é o comércio à distância, e também o comércio fora dos estabelecimentos, que tem, nomeadamente, legislação própria, que é um Decreto-Lei 29 de 2014, que veio exatamente regular esse aspecto. E esse contrato, ao fim e ao cabo, este contrato, o que é que nós podemos dizer disto tudo? Nós podemos dizer que não há dúvida nenhuma que as empresas têm que trabalhar bem os produtos, como há pouco referi. Até porque o consumidor cada vez está mais atento a isso. E cada vez é mais exigente naquilo que compra e naquilo que, portanto, que quer, portanto, que lhe seja fornecido pelo produtor ou pelo prestador de serviços. E nós, nesse aspecto, temos, nomeadamente, o Decreto-Lei 84 de 2008, como há pouco foquei, que é chamada Lei das Garantias, que, de facto, prevê que, quando se compra, e, nomeadamente, o contrato mais usado é o contrato de compra e venda. Todos nós compramos todos os dias, e as empresas todos os dias vendem ou prestam serviços. Portanto, que diz o seguinte, o consumidor comprou e a empresa é obrigada a garantias. E nós temos as garantias legais, aquelas que resultam naturalmente da lei, e depois também temos as chamadas garantias voluntárias, que é aquelas que as empresas dão para além das legais. Por exemplo, nos bens móveis, quando se compra um bem móvel, prazo de garantia, 2 anos, está bem, mas às vezes as empresas, até para cativar o comprador, dizem, não, mas nós damos garantia de 3 anos. 3 anos. Obviamente que o que é que deve o consumidor ter cuidado? Deve ter cuidado que isto tem que estar reduzido a escrito. Porque se não for reduzido a escrito, se for de boca, o vendedor diz, bem, eu dou 3 anos de garantia, malada, porque isso não tem valor. Tem valor é, de facto, ser escrito. Portanto, para além disso, a questão dos defeitos. Quando a pessoa compra, a pessoa tem direito a comprar um produto perfeito. Se não compra um produto perfeito, a pessoa tem o direito de fazer a denúncia do defeito. E a denúncia do defeito, repare, em princípio, são 2 meses nos bens móveis. Portanto, quando compram um bem móvel, é um aparelho de música ou qualquer coisa, portanto, o mobília, por aí cima, tem 2 meses para fazer a denúncia do defeito. Mas, se for já um bem imóvel, por exemplo, um edifício, um apartamento, já tem 1 ano, portanto, para denunciar o defeito. E tem que ter em atenção essas situações. Isso serve a pendência, doutor?
o direito ao arrependimento. Bem, agora já estás a saltar. Eu assim. compreendo que tu saltes. Não é? Não é isso. Eu compro um determinado bem. Se eu daqui para lá dizer arrependi-me, não era bem isto que eu... Sim, repare, pronto. O direito ao arrependimento existe exatamente na lei, nomeadamente em relação àquilo que nós estamos a falar, aos contratos que são feitos à distância ou fora do estabelecimento, nomeadamente aos contratos também, portanto, produtos digitais, e nomeadamente até nos produtos que todos os dias se compram e que, de facto, no geral, são portanto, fornecidos, portanto, fora do estabelecimento. Normalmente, quando são feitos dentro do estabelecimento, não há, portanto, o direito ao arrependimento. O que é o direito ao arrependimento? O direito ao arrependimento é aquele direito que o comprador, o consumidor tem de comprar e depois, quando lhe chega o produto à sua posse, porque o prazo pode-se contar desde o momento em que compra, quando está presente a comprar, quando não está presente a comprar, quando o produto lhe chega à posse dele. Então ele tem 14 dias para dizer, bem, eu recebi isto até está bom, mas eu não quero. Afinal de contas, eu não queria comprar isto. E pode, naturalmente, restituir o produto que comprou, o bem que comprou, com esta situação. Tem que suportar as despesas da restituição. Ou então, portanto, o prazo até pode ser mais longo. Aí está outra vez a facilidade que algumas empresas dão. Bem, tens 14 dias, mas não. Direito de arrependimento tens um mês. E a pessoa, portanto, tem até o mês no direito de arrependimento. E há outra coisa, que às vezes, portanto, as pessoas não sabem e as empresas também não sabem. É que, quando a empresa não avisa expressamente o comprador, o consumidor, que tem os 14 dias do arrependimento, pode sujeitar a que esse prazo seja alongado até ao período de 1 ano e 14 dias. Portanto, quer dizer, a empresa vendeu, não disse nada ao consumidor. Bom, mas esse consumidor tem exatamente esse prazo para, portanto, restituir, exercer o direito ao arrependimento. O que é, reparem, é um prazo muito longo, que a pessoa tem lá o bem em casa e só ao fim de 1 ano e 14 dias é que pode restituir. Portanto, repare, o direito de arrependimento é basicamente isso. Agora, é preciso ter cuidado. E nós, muitas vezes, no nosso escritório de advogados, somos procurados pelas pessoas que chegam fora do prazo. Até porque a denúncia tem que ser aceita, porque carta registrada com a exceção, ou por e-mail também com o recibo de leitura. Tem que ser feito. Eu ia agora ao Dr. Rui Marques, até porque já ultrapassamos o nosso tempo, isto por muito que a gente tente atalhar, fica muito curto. Vamos a uma pergunta com o vosso poder de síntese para estarmos então, ultrapassarmos o mínimo possível. Doutor, segue-se a este período de consumo exacerbado, digo eu, muito alto das famílias, seguem-se meses complicados para as empresas e para os comerciantes, mas já aqui também há formas de tentar minorar, digo eu, este decréscimo de vendas, as épocas de baixas de consumo, as épocas de saldos. Há aqui também já uma fórmula que os comerciantes e as empresas tendem a ultrapassar esta fase menos volumosa em termos de negócios. Sim, isso é estratégia comercial pura e dura, aquilo que habitualmente sucede, sobretudo em quem vende produtos de coleção, ou seja, aqueles produtos que têm uma época determinada e depois da qual eles vão perdendo valor. O que acontece são os saldos, ou vendas com redução de preço. E, de facto, é uma coisa que habitualmente as empresas fazem. Não é um período fácil, porque tem havido um processo de simplificação ou até de liberalização das vendas com reduções de preço em Portugal, que beneficiam naturalmente o consumidor, mas prejudicam de forma muito significativa a concorrência saudável entre os pequenos operadores e os grandes operadores. A legislação que nós neste momento temos vigente favorece muito claramente as grandes empresas, os grandes grupos económicos. E os microempresários, ou o comércio local, sai bastante prejudicado. Mas as coisas são o que são. Agora, eu em relação a esta matéria que nós temos vindo a falar, gostava de dar aqui 2 notas muito rápidas. A primeira é que ao longo dos últimos anos tem havido uma evolução brutal
daquilo que é o nível de conhecimento e de exigência por parte dos consumidores em relação aos direitos de consumo, mas também tem havido uma evolução brutal daquilo que é o serviço, as políticas de qualidade, de satisfação do cliente por parte dos comerciantes. Há dois instrumentos que me parecem muito importantes, que se criaram em Portugal, que favorecem muito a defesa dos consumidores, que é o livro de reclamações, que é um facilitador de qualquer diferendo, que o consumidor tem ali um poder brutal de poder, no fundo, colocar a sua insatisfação e depois ter até a possibilidade de ter uma autoridade a avaliar a pertinência da sua reclamação. E depois há outra coisa que é igualmente importante, que são os centros de conflitos de consumo, os centros de arbitragem, que são, no fundo, tribunais de consumo que facilitam os processos de dirimir qualquer conflito que possa existir entre um consumidor e um comerciante e que de forma muito rápida e praticamente sem custos consegue-se dirimir estes conflitos. Mas isto é no caso de haver um problema em concreto. Porque, por norma, o comerciante e o consumidor entendem-se. E só mesmo para terminar, gostava de dar aqui uma nota que me parece relevante, porque o Dr. Clementino aflorou isto ao de leve e acho que é importante. Em Portugal, e isto é normal, confunde-se muitas das vezes boas práticas com lei. Uma coisa é a legislação, aquilo que é obrigatório qualquer comerciante ter em consideração nas suas vendas. Outra coisa são as boas práticas e às vezes as coisas confundem-se. O documento há pouco falava, dizia, nós temos o direito ao arrependimento das vendas à distância. Portanto, no prazo de qualquer compra que façamos eletronicamente, temos 14 dias para poder devolver sem qualquer motivo aparente. Muitas vezes as pessoas querem transpor isto das vendas online para as vendas físicas. Esta questão, algumas empresas até têm esta boa prática. Os grandes grupos económicos, por norma, também têm estas boas práticas. O comércio local, muitas das vezes, não consegue ter estas políticas tão agressivas, porque não tem margens para conseguir suportar isto. Uma coisa que acontece também de forma muito comum, as questões mais relacionadas com as devoluções de produtos. Há muitos comerciantes que aceitam devolução de produto, definem nas suas políticas aquilo que são os termos para poder a devolução de produto. Muitas vezes o cliente quer a devolução do dinheiro. No comércio local, o mais comum é dizer, ok, fica com este plafond e utiliza quando quiser na compra de outro produto. Não é obrigatório devolver o dinheiro. Agora, existem empresas que devolvem o dinheiro, mas isto é porque essas empresas têm essa política. Por norma, são grandes empresas que têm naturalmente outras condições de competitividade que lhes permite ter esta política tão agressiva de satisfação do cliente. Mas é isto que eu queria dizer. Há algumas questões que são boas práticas, outras que naturalmente que é desejável. E outras são legais. Outras são, de facto, aquilo que são as obrigações legais. E a mensagem que eu quero dizer é que, de uma forma geral, o comércio, e eu aqui interessa-me sobretudo falar do pequeno comércio, cumpre com tudo o que são as obrigações legais e vai para além disso e tem cada vez mais políticas de satisfação do cliente, oferecendo, de facto, políticas de trocas, de devoluções, para que os seus consumidores tenham o máximo de confiança nas suas compras nestes estabelecimentos. Isso é que é de valorizar e, portanto, queria dar esta mensagem com Braga. Que é muito importante. Em Braga ou em Faf, de facto, é seguro e, portanto, faço o convite para que o façam. Doutor, em 30 segundos, que é feito ao doutor Luís Carvalho para fechar. Em relação aqui ao que o doutor Rui acabou de referir, muito bem, eu queria apenas dar alguns pormenores. Em relação aos preços dos saldos e das promoções. Em primeiro lugar, as empresas, portanto, os comerciantes podem nos fazer durante todo o ano, mas apenas 4 meses por ano. 4 vezes por ano. Têm que, de facto, referenciar o preço do saldo e o preço anterior. O produto tem que estar em boas condições, porque se não estiver em boas condições pode ser devolvido. E o prazo, nomeadamente, que o cliente que compra em saldos tem para fazer a reclamação é de 2 meses. Depois, em relação também às situações de quando se compram, portanto, produtos que não têm as qualidades, o consumidor tem isto. Tem o direito de pedir, portanto, a reparação do produto, se ele tiver reparação, a substituição.
E, por fim, o reembolso. E o reembolso é obrigatório. Porque nós temos a lei, a empresa, o comerciante não pode dizer eu não reembolso dinheiro, eu dou-lhe aqui outro produto, não pode. Tem que dar A própria lei, no final disto tudo, aquilo é uma cercadeia. Diz, se o consumidor tem razão e não quer o produto, tem que consumir. E, nomeadamente, nós tivemos um caso recentíssimo no Tribunal Arbitral da Braga do Consumo, onde os conflitos, como o Dr. há pouco referia, portanto, se pode resolver com mais celeridade, mas apenas até 5.000 euros. De 5.000 euros já não é, os consumidores já não podem recorrer a este tipo de resolução do assunto. Repare, nós tivemos isso mesmo. O nosso cliente, que era a empresa, queria de facto substituir o bem, portanto, dar outro em troca e tal, e o consumidor não quis. O consumidor quis o dinheiro e nós, obviamente, portanto, tivemos exatamente que lhe dar o dinheiro. Porque a lei prevê exatamente isso. Reparem, o consumidor, portanto, em última necessidade, não quis o produto, quer o dinheiro. Mas atenção, num produto com defeito, ou que não apresenta as qualidades todas. Claro. Eu há pouco falava num produto que está em perfeitas condições e que o consumidor por simplesmente não gosta. Não, mas isso não pode, a não ser que esteja dentro do prazo do arrependimento, como há pouco falamos. Se o produto está em condições, se estamos fora do prazo de arrependimento, o consumidor tem que já não tem dinheiro. Isso não há nada, a não ser que haja um bom entendimento entre o comerciante e o consumidor e aceite, senão não há hipótese. Claro. Olha, já agora, antes muito de rápido, eu queria falar apenas um aspecto das cláusulas contratuais gerais. É só isso e umas pinceladas. O que é isso? O que é isso? Aliás, isto é provavelmente das matérias mais difíceis e já antiga. Que, nomeadamente, aquelas situações dos contratos que são feitos pelas empresas, por exemplo, contrato de seguro, portanto, abertura de uma conta bancária e outros contratos, em que o consumidor não tem voz ativa. Não tem voz ativa. Tem este contrato, quero, assina, não quer, não contrato. Ora bem, mas aí a lei protege o consumidor e diz, não senhor, o senhor tem este poder de redigir o contrato como quer, com as cláusulas que quiser, nos termos que quiser e tal, mas o senhor vai ter que o explicar, que o ler, devidamente ao cliente, e o cliente tem que ficar consciente daquilo exatamente que está no contrato e aquilo que, portanto, diz o contrato. E se não o fizer, quais são as sanções para a empresa, para portanto, que tem este produto? Então, as cláusulas que ele não lê nem explicar não existem, outras, portanto, são inválidas, outras são nulas, se violar a boa-fé contratual. E notem bem, aqui é uma situação que eu queria chamar a atenção. Muito rápido. Repare, a pessoa, portanto, tem esse contrato de adesão, fez esse contrato de adesão, mas portanto, juntamente com esse contrato de adesão, fez outro contrato, por exemplo, de financiamento para adquirir o produto. O que é que acontece? Se o produto que adquiriu, portanto, estiver exatamente nesta situação de facto, ter violado a lei das cláusulas contratuais gerais, não só o contrato em si, o contrato principal, portanto, é nulo, como também é nulo o contrato, portanto, apenso a esse contrato, por exemplo, contrato de financiamento. Porém, a compra é nula. O que é que acontece ao vendedor que, nomeadamente, recorreu, e ao comprador que recorreu a um contrato de financiamento para adquirir aquele bem? Esse contrato de financiamento também fica nulo. E de quem é o problema? É do consumidor ou da empresa? É da empresa. A empresa, se já recebeu o dinheiro, portanto, depois terá que restituí-lo ao banco ou à financeira, ou coisa para ser. Portanto, era isso fica aqui esclarecido. Dr. Luís Carvalho, meio minuto só para concluir. Falamos aqui de diferendos, de problemas que existem. O comércio local, como disse o Dr. Rui Marques, para além da questão legal, vai até um pouco mais além. A relação pessoal ainda é muito importante neste tipo de transação. A relação pessoal do próprio comerciante com o consumidor, o conhecimento que tem. Sim, obviamente, conhecer o seu cliente, os seus hábitos de compra, as suas tendências, o seu orçamento, tudo isso cria um laço diferenciador, sobretudo no comércio de rua, no comércio local. Mas estas questões da segurança, de facto, acabam por ser também esse lado da moeda,
porque nós temos a confiabilidade da troca, não é? Digamos assim, do relacionamento após a compra, em termos de garantia, que muitas vezes nas compras eletrónicas existem umas cláusulas que temos que ler aquilo, o consumidor tem a sua obrigação de ler e saber o que é que está, em que condições é que está a efetuar a compra. O produto tem que estar conforme, nesta altura também vê-se muita venda que está um bocadinho fora aliás, pessoas que nem estão habilitadas para a vender produtos alimentares, nomeadamente, portanto, a ação inspectiva é importante, portanto, não temos produtos avariados a serem vendidos, sobretudo, pronto, é uma época de enchidos, de azeites e por aí fora, portanto, esses dois lados da cautela do consumidor e da confiabilidade, da segurança que tem do agente que está a vender, é um aspecto muito importante do comércio local e tradicional. Portanto, a marcação CE, portanto, a origem do produto, se ele é ou não é de uma origem que defende o ambiente, não é? Isso também, tudo isso tem esse aspecto da segurança e do conhecimento do vendedor e da troca de valores entre o consumidor e o vendedor, é uma relação muito saudável, até nesta época natalícia. Portanto, aprofunda-se também esse lado, digamos, da relação comercial, mas também, muitas vezes, de amizade e de conhecimento das pessoas que noutros relacionamentos não existem. Portanto, a distância, às vezes, acaba por esbater essa dimensão mais humana da troca comercial que existia, não é? Na troca, nas feiras. Exatamente. Assim, essa proximidade é algo muito saudável nesta altura e também deixando aqui essa mensagem, não é? Desejando a todos umas boas festas e bons negócios para ambas as partes, para o consumidor e para o vendedor. Muito obrigado a este painel fantástico, neste programa que penso foi muito útil para quem está lá em casa, que fica um pouco mais esclarecido da segurança que pode ter ao comprar e da própria proteção que pode ter quando adquirir algo, por exemplo, pensa mais tarde que não é aquilo que se adequa às suas necessidades. Isso é muito importante. Obrigado, Dr. Clementino Cunha, obrigado, Dr. Rui Marques, Dr. Luís Carvalho, uma vez mais grato por nos acolher neste Salão Nobre da Associação Empresarial de FAF, Cabeceiras e Celurico de Baixo. Temos connosco também a Associação Comercial de Braga, a CCM Advogados, parceiro da FAF TV. Para vocês, Feliz Natal, boas festas, assim em casa que nos segue, onde quer que seja, fico com a FAF TV já agora. Também passo uma excelente quadra natalícia que entre com o pé direito em 2025.